Alô, dia 30 de setembro de 2016. Vamos começar de uma forma inusitada, como o Brasil precisa ser. Fala, Pachequinho! Cobriu de lona é circo, descobriu é pulando a cerca. UniTV com vocês outra vez. Isso, pulou a cerca! Olha, por que pular a cerca? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque a gente enxerga do outro lado. Outro lado não tem sacanagem, não tem nada disso, não tem corrupção. Tem o quê? Educação, saúde, justiça. E vamos começar o programa mais uma vez sobre o tema que o Brasil precisa mais ter, educação. Então, vamos chamar o nosso simpaticíssimo, educadíssimo, gostosíssimo, cultíssimo, tesudíssimo professor, com todo o respeito, professor Jairo Seles, decano da Faculdade de Letras da UF, um grande mestre. Vem pular a cerca, professor. Aliás, professor sempre tem que pular a cerca. Se não pular a cerca, não é educação. Pulou, pulou. Pulou. Mais uma vez. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. A primeira pergunta que se faz, sempre, fez xixi? Xixi, com certeza. O professor que faz xixi educa mais. Fica mais aliviado. Isso. Olha só, hoje é a sequência do nosso programa sobre educação. Além do que você sempre falou sobre educação, hoje vai ser uma amostragem da educação no mundo. E como é que se faz jogos de educação? Educação é um jogo sempre interessante, divertido e com muita cultura. Educação de uma forma pesada, eu acho que é deseducação. Uma forma leve, inteligente, com arte, cultura, é muito leve. Então, Jairo Seles está com a palavra. Bem, o tema hoje que nós vamos debater refere-se a jogos de diferentes culturas. É uma pena que nós praticamente são ausentes na educação brasileira, ou quase ausentes. À exceção das escolas, algumas poucas escolas, e as escolas montessorianas, que usam ainda um pouco os jogos. As escolas... Vamos falar para o povo o que é montessoriana. Sim, desculpe, é verdade. As escolas montessorianas, elas se fundamentam nas teorias e trabalhos da Maria Montessori, que na Itália ela começou a perceber dificuldade de aprendizagem de crianças e tal. Então ela construiu com a equipe, né, jogos que trabalhassem as temáticas, desafiassem o raciocínio do aluno, não é? E isso ficou uma tradição muito importante na educação, em alguns setores. E então vocês veem o seguinte: esses jogos são mais difundidos no mundo inteiro, na parte comercial, por conta de poucas escolas montessorianas e algumas escolas que trabalham em países mais que têm educação integral, que são os países industrializados,
e que tem mais trabalho questões educacionais, que a nossa escola brasileira, infelizmente, é muito CUSP e GIS, né? Ou agora é CUSP e Pilô, enfim, nós estamos uma escola muito empobrecida do ponto de vista cultural, do ponto de vista educacional, e focados muito, como eu falei em outros programas, em exames, preparar o aluno para passar exame. Então a preocupação é qual é o índice do Fundeb, qual é o índice não sei o quê. Nós estamos sempre olhando para os índices sem discutir qualidade. E esse, para mim, é proposital. Isso daí é uma questão... Estava até conversando com uma das pessoas aqui do programa, no café, sobre a questão do pensamento estratégico. Não há interesse que as pessoas na população desenvolvam o pensamento estratégico, porque elas vão começar a questionar os fundamentos da própria sociedade, não é? Que são fundamentos, infelizmente, de uma sociedade voltada para poucos. E esses poucos pensam que usufruem, enfim, corre risco, esses poucos são mal esclarecidos, tem a questão da poluição que não pega todo mundo, não é? Tem a questão da insegurança, agora há poucos dias, Nova York explodiu outra bomba. Então é o seguinte, existe lugar seguro, existe lugar ideal para os ricos morarem sem qualquer perigo? Não. Então é o seguinte, nós temos que ter construir um outro mundo, não é? Uma outra sociedade. E o Brasil está saindo muito atrás na questão. Há a questão dos custos, os jogos custam dinheiro. Eu vou trabalhar aqui hoje como fazer jogos. E essa foi uma vertente que eu fiz, porque tem jogos aí, hoje na internet, jogos belíssimos, mas tem jogo de $30 mil, não? São verdadeiras peças artísticas. Não? Num dos programas que o Michael Jackson fez, das compras dele, ele compra um xadrez belíssimo para botar no jardim dele, provavelmente, né? Xadrez todo feito em mármore, uma verdadeira obra de arte ali, né? Aquilo ele não pagou menos de $50 mil naquele jogo. Então, é o seguinte, não é esse lado que nós queremos. Nós queremos que a população também desenvolva seu lado artístico, construindo jogos, né? Esse é um lado importante. Já que esse governo Temer quis acabar com artes, nós aqui estamos colocando a arte no centro da produção de jogos. Porque sem arte o jogo fica feio. Ficando feio, a criança não vai querer jogar. E não é só feio, fica, sabe, desajeitado, o jogo não está bem. Então é importante que os professores de arte... Agora, tem que ter um mínimo nas escolas para fazer. Não é? Eu trabalho com o mínimo do mínimo do mínimo, mas existe uma situação que você precisa de material. Não é? Olha só, Osório, você está falando em jogo. Na minha visão, a escola é o centro do mundo. O mundo tem música, tem matemática, tem geografia, tem arte, educação, tem tudo. Tem tudo. Então, a escola é o centro do mundo. Desde a infância até a adolescência, o mundo adulto. A escola, sendo o centro do mundo, tem que ter arte, sim. Tem que ter música. Eu não vejo nenhum problema uma escola de samba, que é a nossa cultura, a escola produzir o futebol, basquete, pintura, teatro, balé. E, claro, quem tem português, matemática, tudo isso junto. Mas parece que é tudo estanque, tudo esquizofrenizado. Cada parte é uma parte que não se junta ao coletivo, não se junta ao mundo. Desconecta da realidade. Né? Exatamente. Por que a escola não pode fazer isso? É coisa tão agora, Daniel, volta à questão do pensamento estratégico. Se você tiver uma escola
nesse perfil que você colocou, Sim. você desmonta O modelo. o modelo e você não vai eleger nas câmaras dos deputados, das assembleias legislativas, você não vai de jeito nenhum eleger pessoas que estão aí hoje. Quem viu aquela reunião do impeachment, aquela sessão do impeachment, viu a qualidade dos nossos deputados, dos nossos representantes extremamente pobres. Quem assiste TV Senado, TV Câmara, vê a pobreza cultural das nossas chamadas elites. Então, o pensamento estratégico dá à população o pensar antes, depois e mais depois. Ou seja, fazer um plano de vida, fazer um projeto de vida, fazer um projeto de sociedade. Fazer um projeto de país também. País, que nós não temos. Temos muito projeto de governo, nós temos que ter um projeto de Estado. Estava até comentando, por exemplo, a União Soviética chegou a ter planos de 40 anos à frente, planejando, né? As grandes empresas, corporações, natural planejar para 30, 40 anos, 50 anos. Então, o pensamento estratégico no Brasil, as pessoas, às vezes, essa questão do hoje é bom, porque as pessoas só vivem hoje e consomem hoje. Então, formam ótimos consumistas, pessoas que não pensam no planejamento da sociedade, não pensam no amanhã. E a escola é o lugar do pensamento estratégico. É o mundo. É o mundo. E aí eu gostaria de dar alguns exemplos de jogos que estimulam o pensamento estratégico. Por exemplo, o xadrez. Vou dar um exemplo de xadrez. A União Soviética botou em todas as escolas há muitas décadas. Cuba botou. O estado do Paraná fez um projeto grande. Mas o problema do Brasil é a questão da continuidade. Esses são projetos que não tinham que começar e parar. Isso é uma coisa que tem que ser ato contínuo. A escola tem que estar sempre trabalhando o pensamento estratégico para que chegue, por exemplo, o aluno na universidade, tem muitos alunos que chegam perdidos, eu não sei se eu vou fazer o curso tal, não tem um projeto de vida, não tem um projeto. Aqui ele está dando mais dinheiro, daqui a pouco vai todo mundo para lá, daí não está mais dando mais dinheiro, aí não, aquela profissão não fica mais em moda, aí vai para outro grupo. Quer dizer, brincadeira, isso parece até piada, mas infelizmente é a vida das pessoas que está em jogo. E não é de poucas pessoas, são milhares e milhares de brasileiros. Por exemplo, a questão do ensino técnico. Tudo bem, o ensino técnico precisa ser reforçado, mas antes do ensino técnico precisamos trabalhar a produção, as patentes, aquilo que nós estamos falando, a produção do pensamento criativo na tecnologia. Né? Então, isso que nós temos que avançar, para aí sim fazermos uma cadeia de serviços, né? E, obviamente, uma cadeia de empregos. E não ficarmos aí hoje preparando um técnico para o futuro que não é aquele futuro, por exemplo, entra um robô no lugar do técnico, acabou. Preparou um técnico para uma função, o robô substituiu, e aí? Aí ele vai ficar, bom, e agora? Não sei o que eu vou fazer na vida, porque o robô tomou meu lugar. Então, a gente tem que pensar à frente, porque senão nós concebemos uma sociedade para o dia atual, sendo que nós preparamos os alunos para o futuro. Aqui na Universidade Federal Fluminense, nós, por exemplo, formamos alunos hoje, tranquilamente, pela qualidade de vida e condições, poderiam estar 40, 50 anos trabalhando à frente. Como é que eu vou preparar um aluno para o dia de hoje? Eu tenho que preparar o aluno para o futuro. Entendeu? E para o hoje e para o futuro. Claro, sem esquecer do hoje. Mas eu estou preparando, tenho que preparar na perspectiva de décadas à frente. Para isso, nós temos que ter um pensamento estratégico. Do contrário, nós preparamos, ficamos olhando só para cá, parece que tem uma... Pior que o cavalo que tem aquela... Né? Antônios. Nós estamos com uma, assim, entendeu? Aí complica, né? Aí é fácil sermos manipulados. E outra, se os trabalhadores aqui não obedecerem, por exemplo, como a Volkswagen ameaçou, se vocês não votarem na greve, nós botamos a nossa produção no Vietnã. E se vocês perdem emprego. Então, quer dizer, nós estamos numa situação de vulnerabilidade. Né? O Brasil está extremamente vulnerável em tudo, porque
A nossa usina nuclear depende de tratamento que vai para o Canadá e para a Alemanha. Se cortar esse tratamento do material, a usina para. Nós dependemos de chips, dependemos disso. É um país dependente. Isso é normal, precisamos assumir. Agora, é fazer o que para superar essa questão? Uma das propostas, eu acho fundamental, é o pensamento estratégico em todos os níveis da escola, inclusive, principalmente na universidade, no qual ele é quase que ausente também. Faz exceção, poucos professores, poucos projetos isolados. Né? Por quê? Porque nós fomos um país acostumados a comprar tecnologia. Nós somos um país acostumados a consumir tecnologia e nos sentimos inferiores, essa é a maior parte. Não é o meu caso, nem o seu, nem os que estão aqui. Mas, infelizmente, uma grande parte da população vai para Nova York lá e fica tirando fotografia lá na Times Square, naquele monte de luzes lá, mas o essencial da cultura, da ciência, não vão ver. O New York Museum of Hall of Science de Nova York, o Museu de Ciência de Nova York, praticamente raríssimos brasileiros foram lá. O espetáculo, o Museu Interativo, a Biblioteca Pública de Nova York, a quarta maior do mundo, o espetáculo de biblioteca, e os caras se encantando lá com as luzes. É muito bom enganar um povo assim, despreparado. Então, Zazo, vamos... Muito bom e muito fácil, né? Então, vamos fazer um contrário. Você levanta e mostra os órgãos. Vamos. E faz os órgãos, que é a coisa mais importante. Mostrar o que fazer com uma coisa tão elementar. Veja só, nós aqui no Brasil temos muito hábito, infelizmente, muitas pessoas, isso é importado, não sei o que, importado dos Estados Unidos, da Europa. Não. Eu tenho aqui o primeiro jogo importado da África, com o maior orgulho. E de um país que, na maior parte dos mapas, não figura, que é o país... Você pode eu vou mostrar um pouquinho? aqui. É um país que a maior parte dos mapas, inclusive no Brasil, não consta. É Cabo Verde, que é um país insular. Aqui está um jogo, que ele é dobrável, é uma peça muito bonita de artesanato, com entalhe, não é? Belíssimo. Ele é jogado em grande... Ele abre aqui, olha. E aqui nós temos a distribuição das sementes, essas sementes muito duras, que elas resistem a ambientes secos, inclusive, não é? Isso não quer dizer que toda a África, como infelizmente se passa por aí, que toda a África falta água. Nós temos a segunda maior bacia do mundo, no Rio Congo, onde não falta água ali. A água tem demais até, não é? Então, há lugares da África que a seca e essas sementes são sementes resistentes. Olha aqui, ó. Esse jogo, uma das características dele é esse barulhinho gostoso de bater as sementes. É um jogo estratégico, que o aluno ou o jogador tem que pensar muito à frente. Ele tem que imaginar aonde ele vai depositar as sementes e calcular onde ele vai fazer a captura. É um jogo que existe há mais de 7.000 anos. É um dos jogos mais antigos conhecidos sobre a Terra. Não é? É um jogo que provavelmente estimulava o plantio. Veja só, as cavilhas onde se faz a covinha para botar a semente para fazer o plantio. Então, é um jogo já da época que o homem tornou-se sedentário. O homem parou para plantar, colher e começou a formar assim os núcleos, né, que depois viraram as aldeias das cidades. Né? Então, é um jogo muito vivo. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu fiz. Aí diz, só vou conseguir esse jogo se eu importar da África. Não, existem alguns
artesãos que fazem aqui no Brasil e algumas firmas que produzem. Não são baratos, não é? Há uma firma em São Paulo que produz jogos desse tipo aqui, em MDF. E assim, há outros artesãos no Brasil, mas são jogos que são caros, tem problema de transporte, caros, vamos dizer assim. Hoje está na faixa, assim, dos 80, 100 reais, não é? São jogos que dificultam em larga escala para o Brasil, não é? Mas o que nós podemos fazer? Fazer com material nosso, olha aqui. Vamos ver aqui. Eu bolei isso e pedi para um artesão cortar os cocos, que eu não tinha máquina. Eu até tenho, mas eu não tenho a mesma habilidade dele, né? Então eu peguei de coco. O coco se joga fora, a casca do coco, né? Então é um material descartável, né? Que se joga fora, sujando o ambiente, inclusive, né? Apesar que o coco ele decompõe-se, né? Mas de qualquer maneira eu construí, bolei e ele cortou e eu fiz as peças de sementes nossas aqui, são coquinhos. Olha aqui, ó. Então, esse jogo é um jogo que tem mais de 100 versões. Então, por exemplo, uma das técnicas, dos regras, é o jogo que você colhe, sorteia o jogador que vai começar e ele vai semeando as sementes. Quando caiu no depósito aqui, ele tem direito a uma outra jogada. Então, ele pode semear aqui. Então, ele vai pegando. Bom, o que acontece? Essas que caem aqui, ele já está coletando. Quem juntar mais semente nessa depósito, ganha o jogo. Vamos jogar um pouquinho? Deixa eu só falar. Para o pessoal entender melhor. Aí, vamos dizer, você pode pegar, você tem que calcular onde vai cair aqui, por exemplo, olha aqui, ó. Vamos dizer aqui, tem 5 sementes desse aqui, olha. 5 sementes. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você ganha outra rodada. Também, então, é uma... Aqui... Isso, vai semeando uma em uma. Tira todos eles. Aqui, ó. Para aqui. Pega todos eles. Não, segura aqui, ó. Aqui. Na mão. E agora vai semeando um a um. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ganhou outra jogada. Ganhei. Você ganhou um aqui, agora você tem direito a outra jogada. Aqui pode ser, agora não vai ter dificuldade, que aqui tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. Também pode jogar esse, já ganha outra. Então vamos jogar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora parou a minha vez novamente. Então, ganha quem juntar mais. É todo um trabalho estratégico de calcular várias rodadas à frente. Então, é um jogo que exige bastante raciocínio de cálculo, não é? E ele é muito usado na parte que alguns chamam jogos matemáticos aqui. Esse livro é muito interessante, Jogos e Atividades Matemáticas do Mundo Inteiro. Na verdade, não são jogos matemáticos. Esse jogo existe antes da matemática ter aparecido. Então, na verdade, são jogos que são utilizados para o ensino de matemática, mas poderão ser usados para... na verdade, é um pensamento estratégico, eu acho mais importante nesse jogo. Há todo um elemento cultural também, não é? É um jogo muito rico do ponto de vista cultural. E ele é jogado em muitos países da África. Dezenas de países da África vocês encontram Mancala. Há diferentes versões de Mancala, não é? E o nome varia. Calarra, enfim, o jogo do Oril, Cabo Verde chama o jogo de Oril. Os nomes variam, tem mais de 300 nomes para esses jogos. Então é um jogo muito antigo que ramificou muito, não é? Ainda falando da África, há jogos, por exemplo, o jogo da velha, que é um jogo que eu acho que quase todo mundo conhece, não é? Forma esse jogo com 3 peças, e um vai botando uma peça aqui, o outro aqui, vai fechar, o outro bloqueia,
E aqui bloqueia, aqui deu velha. Esse jogo da velha provavelmente já existe. Não deu velha, não. Não deu velha, não. Não, deu empate, né? Se, velha daria assim, ó. Tá certo. Deu empate, né? Aqui deu empate. Então é o seguinte, esse jogo provavelmente ele veio lá do Egito Antigo, também na África, né? Existe já na arqueologia ele talhado na rocha, né? Esse formato aqui. Esse jogo, por exemplo, aqui é uma caixinha que veio do Caribe. O que acontece? Ele provavelmente diz, é um jogo do Caribe. Provavelmente não, é um jogo provavelmente de origem africana, em cima do jogo da velha, dos jogos. É uma caixinha muito bonitinha, que guarda as peças. E ele é exatamente o jogo da velha, só que ele trabalha com a continuidade do jogo. É um jogo mais estratégico do que a velha. Vamos dizer, jogou aqui. O outro joga. Vamos pegar nós dois aqui. Você fica com o branco e eu fico aqui. Joga aqui. Aqui. Ótimo. Vamos ver onde é que eu vou tentar. Aqui. Aí eu coloco aqui. Bloqueou, olha aqui. Olha. Então já tá. Vamos botar. Aqui eu tenho que bloquear aqui, senão ele vai me ganhar ali. Então bloqueei. Aí empatou. Agora o jogo não termina aqui. Agora é a primeira etapa. A segunda etapa é movimentação das peças. Você jogou ela aqui. Tá. Na movimentação eu vou jogar aqui e ganho. Então você não poderia jogar aqui. Você já tinha que pensar antes. Ah, sim. Então veja só. Volta de novo aqui e você pensa que o jogo vai continuar. Entendeu? Ele não para na primeira etapa. Bloqueou. Agora, veja só. Você tá ameaçando ganhar aqui. Isso. Então eu vou ter que pensar, ao mesmo tempo que eu defendo, já ameaço ganhar ali. Então é o jogo, toda hora você tem que bloquear ali. Né? Ricardo, vou bloquear. Então é um jogo que já tem que pensar um pouco adiante. É uma introdução ao pensamento estratégico. Né? Então, há vários jogos também africanos, por exemplo, vamos pegar um outro aqui, que eu vou construir. Aqui pedi na produção aqui um CD estragado, não foi CD novo não, olha. Já tá, esse daqui há jogos que é muito fácil de fazer em casa. Esse daqui chama, eu vou botar aqui depois para a câmera, Xizima. É um jogo do Quênia, que é um outro país da África, que foi colonizado pelos ingleses, né? Xizima. Colocando esse nome na internet, dá para obter informações do jogo. O jogo é muito fácil de fazer, olha aqui, ó. Posso usar um... Ah, não tenho CD em casa. Usa um pratinho. Um prato, preferência um prato de plástico, criança, para evitar quebrar, não é? Se for trabalhar com criança. E outra coisa, isso aqui não é jogo de criança, não. Qualquer adulto pode e deve jogar. Feito isso, eu pego. Esse é um jogo que trabalha com desenvolvimento de habilidades matemáticas, que é trabalhar com círculo, né? Aí eu faço aqui uma cruz, passando pelo centro, e outra cruz em ângulo reto aqui. Outro tema em matemática, ângulo reto, que é 90 graus aqui, ó. E depois eu faço uma outra cruz, usando em 45 graus aqui. Claro que isso daí, professor de matemática vai saber, professor de artes, mas necessariamente não precisa dizer 45 graus, 50 graus, só se o professor quiser explorar esse assunto, melhor. Ou seja, ele vai dividir o círculo em 8 partes. Vocês vão ver muitas rodas de automóvel aí, dividindo em 8, janelas, não é? Então, 8 partes. Cada uma das partes aqui vão ser marcados os pontos. Pode ser feito melhor, até com como é que fala isso? Com um moldezinho, para não ficar tão mal feitinho essas bolinhas aqui.
Bom, feito isso, esse jogo coloca essas peças. 3 peças de cada lado. É uma variação de jogo de bloqueio. Então é o seguinte, vamos dizer que esse daqui jogou primeiro. Veja só, no xadrez, as brancas começam. Isto é muito sério. Isto é racismo. Entendeu? Explícito. Agora, é normal o racismo na época? É normal, perdão. É compreensível, sim, porque o racismo era oficial, como até nos Estados Unidos há pouco tempo atrás era oficial. Digo pouco tempo atrás, eu era vivo, não sou tão velho assim. Entendeu? Então, a branca começar é uma excrescência. Mas, culturalmente, eu acho que nós devemos manter, sempre fazendo essa ressalva. Isto é fruto de uma época racista, que nós não queremos mais, jamais que aconteça na história da humanidade. Isto tem que ser bem falado para evitar, de novo, reforçar estereótipos, que os brancos são superiores. Isto é uma excrescência do ponto de vista científico, não tem base nenhuma, é absolutamente falso, não é? E isso sustentado por muito tempo, nós temos que desconstruir essa ideia. E a escola é o melhor lugar para a desconstrução das ideias. Então, aqui, sorteia-se. Vamos dizer que no sorteio, pode ser feito um sorteio assim, ó, com qual você vai jogar. Então, põe uma pecinha, coisa aqui, um indivíduo troca aqui, aí você bate aqui. Então começou realmente a branca, mas não por questão de racismo, por questão de sorteio. É Parou diferente. ímpar. Essa é a questão. Então começou aqui, ó. Qual é a ideia? Formar 3 em linha. Quem formar 3 numa mesma linha, como no caso da velha, né? Quem formar 3 aqui, por exemplo, ganha. 3, ou numa linha diagonal, ou na linha reta, enfim, qualquer um. Então, o objetivo desse jogo é formar 3 em linha. Vamos dizer que ele jogou aqui, ó, para poder ocupar o centro. Joga-se aqui. Aqui vai aqui. Ali vem aqui, ó. Agora vem do branco. Se sair do centro, o outro ocupa o centro. Então ele vai, puxa para cá. Esse vem aqui. Se sair do centro, o outro ocupa o centro. Então vem para cá. Vem para cá. Agora o branco está encurralado. Não tem onde sair. Não pode jogar para lá, para cá. Então vai ter que sair, deixar o centro. Agora entra a questão do pensamento estratégico. Qual é a melhor jogada? Não é? Qual é a melhor jogada aqui para evitar... evitar... É o centro. Isso, vamos dizer que vai aqui. Esse vem para cá. Aí você Aí ganhou. ganha aqui. Aí ganhou. Então, esse é um jogo que tem que parar para pensar. E isso que o aluno precisa aprender, parar para pensar. Né? Pensar à frente, calcular quais são as próximas etapas. E é um jogo muito interessante de introdução a um jogo mais complexo, que é o caso do xadrez. Vamos dar um outro exemplo também, bem simples. Esse é um jogo fácil de fazer em casa, custo 0, papel de rascunho, reaproveitado. Não é? Pode-se usar tampinha de refrigerante, essas que jogam fora, infelizmente. Não é? Infelizmente, que eu digo por causa do ambiente, né? Pode-se usar uma série de materiais. Vamos dar um outro exemplo também de um outro jogo africano que chama-se Tesouro Yematato. Tesouro Yematato. Esse jogo é do Zimbábue. O jogo é do Zimbábue. Ele é um jogo muito interessante para o desenvolvimento das habilidades de geometria. Pode-se fazer aqui, até simplesmente pode fazer aqui mesmo com esse material. Ele é um triângulo. Pode ser melhor medir no meio aqui, melhor. Faz uma medida aqui. Tá. Tá.
Aqui é bom fazer com a régua também, tá? Isso daí é só uma questão de... É um jogo que faz o triângulo, corta-se o triângulo no meio e novamente em qualquer lugar aqui. Então nós temos aqui o jogo aqui. Veja só, a primeira pergunta para o aluno, é o primeiro jogo. Quantos triângulos tem aqui dentro? É uma questão muito interessante, porque tem o triângulo grande, tem um outro triângulo aqui, tem outro triângulo aqui, tem outro triângulo aqui, tem outro triângulo aqui. Então, o que acontece é o seguinte, nós podemos trabalhar aqui ângulo reto, noção de ângulo reto, temos o ângulo agudo, temos o ângulo obtuso. Então, há aqui muitas questões. Mas o jogo em si, ele forma-se do mesmo jeito do outro. 3 aqui, 3 aqui. Só que as peças são externas. E cada um dos ângulos são os lugares onde vão ser jogadas as peças. A mesma regra. As peças deverão ser colocadas uma a uma da dama. Isso aí. Aqui. Olha, eu vou bloquear aqui. Aí, aqui. Bom, agora entra outra questão. Eu vou ter que fazer de tal forma que eu vou preparar a próxima jogada. Então, vamos dizer que eu jogo aqui para depois ganhar aqui. Ele vem e pula para cá. Bloqueou. Então, o jogo vai ficar todo ele tentando ganhar, fazendo 3 em linha também. É um jogo muito interessante porque também desenvolve o pensamento estratégico, né? Bom, há formas... isso, nesse livro que eu falei com vocês, há vários jogos também que dão para ser construídos. A autora, ela ensina alguns jogos. Não é? Esse daqui, por acaso, abriu na própria página desse jogo, do Tesouro do Zimbábue, né? Há outros jogos de outras culturas. Vale a pena explorar esse manancial. Aqui eu ensino também a fazer um jogo da velha um pouco mais complexo, com 3x4. Aqui sobra de papelão com sobra de linha, né? Aqui com cola também, glitch, né? Essa cola brilhante. Aqui há jogos também feitos, no caso, com argila. Mistura vulco com arte. Aqui pode botar uma bolinha de vidro, né? De gude, para fazer E entra a parte de matemática também, não é? Aqui, ó. Isso. Então, são jogos. Aqui tem um outro jogo também. Esse jogo aqui, tem um jogo parecido na Inglaterra que se chama Nine Men's Morris. É um jogo tradicional lá na Inglaterra, provavelmente de origem africana também, não é? Então aqui tem um jogo também, mesmo feito com argila. É muito bom para as crianças, para a parte de terapia ocupacional, para a parte de... Eu visitei uns hospitais psiquiátricos muitos anos no Rio. Os que tinham melhor resultado era o pessoal que trabalhava com a parte de arte-terapia. Exatamente. Eu tinha um colega, um amigo que estava numa situação muito difícil, do ponto de vista psiquiátrico, né? Então, ele descarregava aquela energia na argila, não é? Depois nas pinturas, enfim. Desenho, pintura. Não falta oportunidade de se expor, de fazermos. E aquele lá? São jogos, tem vários tipos de jogos que trabalham com cálculos matemáticos. Tem um livrinho aqui, que até muito interessante eu trouxe, que trabalha com os quadrados, são quadrados latinos, quadrados mágicos, são coisas antigas que poderiam ser aproveitados melhor no ensino, não é? Na educação. Na verdade, aqui, cada uma das somas, cada uma das colunas tem que dar o mesmo número, enfim. Há várias formas de se trabalhar esses temas. Agora, um jogo por excelência que eu vejo é o xadrez, porque o xadrez trabalha o pensamento muito à frente. Tem que fazer cálculo, tem que pensar, tem a parte estratégica, não é só o cálculo físico, né, mental, não é? É também a conceitual.
Esse aqui é um xadrez que tem dois grupos, os incas e os espanhóis. Ao mesmo tempo traz cultura, traz o jogo e traz a cultura. E história. Que foi a invasão dos espanhóis na nossa América Latina. Não é? Então aqui nós temos o llama, ao invés o llama e o cavalo. O cavalo representando os exércitos espanhóis, não é? E o llama adaptado às alturas dos Andes. Temos a torre, os reis católicos aqui, olha, o rei e a rainha católica, não é? E aqui os incas, não é? É um artesanato muito rico, que eu comprei no Peru. Enfim, há muitas outras opções que a gente pode explorar. Há jogos também, as crianças podem se divertir montando isso, mas, na verdade, esses equipamentos são feitos para a montagem de moléculas. O Brasil, hoje está comprando bilhões de dólares em produtos químicos, podendo fazer aqui mesmo. Né? Nós temos há poucos dias atrás, lamentavelmente, eu li um dos professores líderes no Brasil, na parte de química fina, decretou falência do laboratório dele, por falta de verbas, cortes de verba na ciência e tecnologia. Cortou-se o Ministério da Ciência e Tecnologia, e isso é um absurdo. Um país que precisa queimar etapa na ciência e tecnologia, produzir os seus insumos para a vida da sua população, ele está sendo lesado e talvez por décadas nós não recuperemos. Não é? Então, o design de drogas ele é fundamental para... Agora, também uma criança pode brincar isso, formando as moléculas, montagens, etc. É um jogo que pode estimular a criatividade. Enfim, nós temos muito mais para falar sobre o tema, mas eu gostaria de voltar para a gente conversar ali, para a gente fechar essa questão temática que é da questão do desenvolvimento estratégico no Brasil. Após esses 5 programas sobre educação com o professor Zário, a gente chega à conclusão que a escola é um grande jogo de arte, cultura, educação. A escola pode ser um jogo muito agradável. Com certeza. Né, delicioso. Delicioso. Como tudo tem que ser na vida. Exatamente. A escola deve ser esse jogo agradável. A escola deve ser esse jogo lindo, com arte, educação, música, balé, português, matemática, tudo junto, socializando o aluno, fazer uma intercorrência entre as pessoas e o desenvolvimento do país, não essa estratégia perversa de a escola ser uma prisão sem nenhum sentido e só fazendo provinho, sem nenhuma prova no final. Então, educação, exatamente isso. Zário Célia, a tua fala, a tua apresentação foi uma coisa especial. Obrigado. Num país que nós queremos ser especiais também, mas só vai ser especial com o quê? Com educação. Com uma educação e uma escola progressista, não é? Uma escola que tem educação, arte, cultura, educação física, etc. Não ao contrário. Então, Zário Célia, vamos terminar o programa mais uma vez cantando para a escola.
e pulando a cerca. Pulando a cerca, com certeza. 1, 2, 3, pulando a cerca na escola com vocês. Valeu!